os teus planos se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, mas se Deus fez um plano pra minha família, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é sua, em minha vida em tuas mãos está, Senhor. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, Não se frustrarão os planos de onde o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se passares pelas águas, eu estarei contigo. Você pode dizer isso para alguém, querido? E se passares pelo fogo, aponta para alguém do seu lado. Diga para essa pessoa, seja profeta, se passares, e se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, bem baixinho, seja profeta, diga para ele, vai. E se passares pelas águas, eu estarei. E se passares pelo fogo, diga pra ele, seja profeta, se passares, e se passares pelas águas, xaramarabassuria, ei, se passares pelo fogo, ele não, diga pra ele, vai, pois eu estou com, ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo, xaramaraê. Ei, Jesus, eu estou com, oh, e se seu barco parecer está balando, xaramaraê, em seu coração. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, pois eu estou contigo, eu sou contigo, Eu não sei qual a fase da sua vida que você está vivendo, meu irmão, mas uma coisa todos nós temos que ter certeza: Deus está no negócio, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus, quando tem um plano com a tua vida, com a tua casa, com a tua família,
nada e ninguém vai impedir. E nós nessa noite vamos repetir isso juntos, com toda a nossa força, declarando que se Deus tem um plano comigo, nada e ninguém vai impedir. Nada e ninguém vai impedir. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, fala: meu irmão, se levante, erga a tua cabeça, o plano de Deus não falha. O que Deus tem contigo é algo extraordinário. O que Deus tem com a tua família é algo grande e sobrenatural. E nós vamos declarar juntos essa verdade nessa noite. Amém. Vamos lá. Não se frustrarão, não se frustrarão. Erga a tua voz. Os planos de Deus ninguém impedirá. Declare, declare. Não se frustrarão. Jamais os planos de Deus vão ser Não se impedidos. frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Ei! E se seu barco parecer que vai naufragar, Está só balançando, está causando medo em seu coração. Quem é? mas olha só quem vem aí. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Oh! Sou eu, dono do tempo, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Ninguém. Mas se Deus tem um plano contigo, Fala assim: Deus tem um plano comigo. E ninguém. Fala ninguém. Fala com autoridade, meu irmão. Fala ninguém. De novo, fala ninguém vai impedir o plano que Deus tem com a minha vida. Agora aplauda o Senhor com alegria, glorifique e exalte o Senhor. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 14:3 agora. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, diz o Senhor Jesus, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não vê e nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não conturbeis os vossos corações, diz o Senhor, e também não se atemorize. Agora vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Achou aí? Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: se nós esperamos o agir de Deus, o agir do Senhor só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Somente esses versículos. Queridos, quando nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, nós vamos observar Jesus, ele trazendo paz ao coração dos discípulos. Ele está justamente trazendo a paz no momento certo para os discípulos. Porque se você já leu o capítulo 13, vai dizer que Jesus ele está sentado com os discípulos em uma mesa, ia participar da Santa Ceia, e ele pega uma bacia, e ele vai lavar o pé dos discípulos, o que aconteceu ontem, viu, pastora? Aquele ato que aconteceu com a senhora. Então os discípulos vão ser ali naquele momento, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Só que se você observar, Jesus também lavou o pé de um camarada chamado Judas. Jesus lavou os pés de Judas e logo depois Judas foi o trair. E aí naquele momento ali, Jesus virou e disse assim: um de vós há de me trair. E houve uma certa confusão entre os discípulos e Pedro. Parece que em todo lugar tem um Pedro. Pedro então vira para João e diz assim: pergunta para o mestre quem é. E aí Jesus diz assim: aquele que coloca o pedaço de pão, molha esse pedaço de pão comigo, esse é o que vai me trair. Jesus estava falando de Judas. Jesus estava falando do traidor, aquele que iria trair ele. Só que antes Jesus fez o que? Lavou os pés de Judas. E quando Jesus expressa isso, os discípulos ficaram preocupados. Será que vai ser eu que vou trair? Será que vai ser o outro? E aí quando Jesus vira para Pedro e diz para Pedro que ele iria morrer, Pedro diz assim: não, mestre, eu vou com o senhor até o fim. E aí é quando Jesus vira e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que agora, iniciando o capítulo 14 que nós lemos, os discípulos estão apavorados. E é por isso que o Senhor já vira e diz assim para eles: não se turbe os vossos corações, não fique preocupado com o que está acontecendo. E aí Jesus vai aliviar a barra, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Só que Jesus, quando está expressando de preparar lugar, ele não está falando que iria para o céu preparar apartamento para nós. Não, o lugar que ele está dizendo é a ruptura do reino físico ao reino espiritual. É por isso que quando você lê lá em Mateus capítulo 27, se eu não me engano, diz a palavra que o véu do templo foi rasgado, e foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus está expressando isso, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: eu vou preparar um caminho para vocês.
um caminho de ligar vocês novamente ao Pai, porque através de Adão houve o rompimento, e agora através de Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. E aí ele já começa iniciando dizendo acerca disso, e depois ele vai virar para os discípulos e vai dizer para os discípulos assim: eu estarei com vocês. E o interessante é que Jesus vira para ele e diz assim: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores ainda vocês vão fazer. O que Jesus estava dizendo? Aqui nessa terra, aqui nesse mundo, vocês ainda vão ter resposta daquilo qual vocês estão fazendo. Jesus está expressando para os discípulos, dizendo e tentando levar à mente deles, que aqui nessa terra, eles também conquistariam, aqui nessa terra, eles também viveriam bem, aqui nessa terra, também eles seriam, por meio de Cristo Jesus, seriam bem procedidos aqui. É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está expressando: ei, vocês vão ter na vida de vocês bênçãos da parte de Deus. E é por isso que ele expressa e diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome. Querido, pensa comigo, você vai pedir alguma coisa ao Senhor estando no céu? Quem vai? Não precisa, irmão. Você vai estar com Deus, você vai estar com Jesus, então você não precisa pedir. Agora aqui na terra você precisa pedir, não tem jeito. Se você ficar a boquinha de siri, você não consegue nada. Então você vai ter que pedir, você vai ter que liberar, você vai ter que clamar. Agora olha que bonito. Se Jesus está dizendo isso para eles, é porque Jesus está expressando para eles que eles seriam bem-sucedidos. E não é diferente nem para mim e nem para você. Nós seremos e vamos ser bem-sucedidos, sim. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 18 e 19, ele diz assim: se quiserdes e obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. É dessa terra. Ele está dizendo: se você obedecer, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Quando o salmista no Salmo 24, ele expressa, ele diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Ele está dizendo, tudo pertence a Deus. Aí eu faço uma pergunta: se Deus é o nosso Pai, pertence a quem? A nós. Então fala para o teu irmão assim: se você não quiser, irmão, eu sinto muito, mas eu quero. Fala: eu vou viver muito bem. Fala: eu vou conquistar. Fala: eu nasci para ser muito mais do que vencedor. Então, independente das armadilhas do diabo, eu vou vencer. Fala: eu vou vencer em nome de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo: vocês vão ser bem-sucedidos. Vai ter algumas tribulações, vai ter algumas guerras, vão ter, mas nada pode tirar de vocês, nada pode tirar da igreja a bem-aventurança. Nada pode. Nada pode. É isso que Jesus está expressando. Nada pode impedir que vocês sejam abençoados. É por isso que ele diz: tudo que vocês pedires em meu nome vos será concedido. Olha o que o Senhor está fazendo. Eu vou dar um cheque em branco para a igreja. Sabe por quê? As minhas bênçãos não têm limite. Ele diz: eu vou dar um cheque em branco. Quem assina o valor é você. É isso que ele está dizendo. Agora, quando nós lemos Efésios 3:20, o apóstolo Paulo diz assim: Deus, ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, querido. É por isso que Ageu 2:8, ele vai dizer assim: minha é a prata, meu é o ouro. Ele diz: eu posso realizar qualquer coisa. Deus, ele é soberano. Deus, ele é grandioso. Então você não tem que colocar limites aonde Deus não colocou limites. Sonhe alto, sonhe grande.
Se tem que realizar na tua vida, sonhe aquilo que tem que ser um milagre. Não é algo que você pode fazer, mas é algo que você vai dizer: só Deus podia fazer isso daqui. Então sonhe alto. Ana, quando em oração a Deus, no capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel, a partir do versículo 6, ela diz: o meu Deus, Ele tira o pobre do pó, e do monturo Ele ergue o necessitado, e o faz assentar em meio a príncipes. Olha o que ela está dizendo: Ele pega do pó, Ele pega aquilo que não é nada, e Ele levanta, Ele ergue, Ele abençoa, Ele prospera, porque Ele é Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27, ele vai dizer assim: Deus, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele pega as pequenas para confundir as grandes, Ele pega os que não são para confundir os que são. Então, se você pensa que você não é nada, Deus, Ele vai pegar você, Deus, Ele vai erguer você, Deus, Ele vai abençoar você, Deus vai te colocar num nível ainda maior, um nível de excelência com Ele. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele está expressando para nós. Mas para que isso ocorra, eu preciso ter fé, querido. Fala para o teu irmão: você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Diga para você: precisa ter fé. Dá uma sacudida nele, fala: acorda, irmão, você precisa ter fé, rapaz. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio que Ele existe, e eu creio que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, quando eu busco a Deus, eu não busco para continuar sendo o mesmo, eu busco a Deus para melhorar. Para melhorar. Eu busco a Deus para me tornar uma pessoa melhor. Porque se o meu pai é dono do ouro e da prata, eu não posso viver passando necessidades. Eu preciso entender quem eu sou nele. Eu preciso entender quem é o meu Deus e quem é o meu Pai. E Jesus está falando isso em meio a uma situação de turbulência, em meio a uma situação onde os discípulos aqui estão desesperados. Mas Ele está dizendo: ainda nessa vida, ainda nessa terra, vocês vão viver bem. Ainda nessa vida, ainda nessa terra, vocês vão prosperar. Ele está dizendo: vai ter perseguições, sim, mas vocês vão se dar bem. Agora eu quero trazer, já fiz a introdução, amém? Eu quero trazer agora a ministração para o seu coração. A introdução só para você poder entender quem você é. Agora eu entro no que eu quero, no que Deus colocou no meu coração para você. Fala para o teu irmão assim: tem que existir um lugar melhor. Fala para ele: tem que existir um lugar melhor. Fala de novo: tem que existir um lugar melhor. Fala de novo para ele: tem que existir um lugar melhor. Ele não está obrigando os discípulos, Ele está dizendo: vocês decidem o que vocês querem para a vida de vocês. O mesmo versículo de Isaías 1:19, ele diz: se quiserdes. Eu preciso querer, é uma opção minha. Quando eu leio Deuteronômio capítulo 28, Moisés vai dizer: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno, ele diz: todas as bênçãos virão sobre vocês e vão te seguir. Aí ele diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no seu celeiro, benditos serão os seus filhos. E aí depois ele diz: se o inimigo se levantar contra vocês por um caminho, ele vai fugir por 7. Mas Moisés diz:
A escolha é de vocês. Josué, ele chega a um estágio da vida dele, onde ele vira para o povo e diz assim: ei, quanto a mim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidem o que vocês vão fazer. Nós temos opções. Quando você lê Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus vai dizer que tem dois caminhos e tem duas portas. Tem a porta estreita e tem a porta larga. Tem também o caminho apertado e tem o caminho largo. Agora Jesus diz: vocês escolhem aonde vocês vão. É uma escolha minha, uma escolha tua. Agora, querido, eu entendo que tem que existir um lugar melhor. Tem que existir. Precisa existir um lugar melhor. E aí Jesus está respondendo aqui a minha pergunta. Ele diz: existe um lugar melhor. Existe um lugar melhor. E o nome desse lugar é céu. É o céu. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, esse mesmo João, ele tem uma visão, porque Jesus está falando desse lugar para ele. Agora João está na ilha de Pátimos, ele está aprisionado. E agora Jesus vai visitá-lo. E Jesus abre para ele uma dimensão espiritual. E no capítulo 21, versículo 1, ele vê a nova Jerusalém. Jesus está mostrando para ele a nova Jerusalém. É nova para João, porque essa Jerusalém, antes da criação do mundo, já existia. Agora Jesus está levando João a ter essa visão. E no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai dizer: as ruas são de ouro, as calçadas de cristais. E ele vai dizer: João, lá não tem choro e nem ranger de dentes. Ele está dizendo: é um lugar diferente. Ele diz: é um lugar onde nós vamos viver em alegria. Agora, por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Qual a intenção no que eu estou dizendo, queridos? O Espírito Santo me chamou a atenção em algo. E eu sou pastor da IADEC. As pessoas estão vivendo como se não houvesse um lugar melhor para elas irem. Elas estão vivendo como se fosse ficar nesse mundo. Você também pega os noticiários de televisão todos os dias. Há pouco tempo eu li, não tem como não chorar quando eu leio um negócio desse. Um pai abusando de uma filha durante 24 anos, a mantinha no porão da casa, abusando dela. Aí eu me pego pensando: meu Deus, tem que ter um lugar melhor. Eu comecei a ver outro noticiário. A pastora falou aqui, crianças sendo abusadas, querido, sexualmente. Crianças, não estou falando aqui de adolescente, estou falando de crianças com 5, 3 anos de idade sendo abusadas. E eu me pego pensando: tem que ter um lugar melhor, querido. Nós pegamos há pouco tempo, em 2014, começou aí a Lava Jato. 2014 começou a Lava Jato. Prenderam várias pessoas, foram presas. Vocês acompanharam no noticiário de televisão. Agora eu faço uma pergunta: foi comprovado, eles roubaram e foi testemunhado, foi julgado, tem alguém preso? Então tem que haver um lugar melhor. Tem que haver um lugar melhor. Nós não podemos, como igreja, pensar que isso aqui é melhor. Não é. Existe um lugar melhor para nós. Existe o céu. E eu preciso entender que, ainda estando na terra, eu sou um cidadão do céu. Ainda com meu pé aqui, a minha vida está lá nele. Há pouco tempo eu vi uma reportagem lá no Espírito Santo, em Vila Velha. Um filho matou os pais, esfaqueado, irmão. Você sabe o que é um filho pegar e matar os pais com a faca e depois se matar? Eu fiquei pensando: meu Deus, tem que ter um lugar melhor para nós.
Às vezes nós olhamos, nós fazemos aí evangelismo e chegamos na praça pública para poder fazer a distribuição de uma sopa. Às vezes vem pessoas conversarem com a gente, pessoas que têm alto índice de escolaridade. Há pouco tempo eu vi, acompanhei uma médica em São Paulo. Ela está jogada na rua e alguém foi entrevistar. Ela falou o número do CRM dela certinho e disse: eu sou médica, eu me formei. E ela falou: eu não consigo mais sair dessa vida, estou envolvida no crack, estou envolvida nas drogas, já me tiraram daqui, mas eu volto de novo. Aí eu olho e fico pensando: tem que haver um lugar melhor. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não tenho como ver uma reportagem dessa e não chorar. Eu não tenho como ver uma reportagem dessa e não dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não consigo, querido. Agora nós passamos por essa situação da Covid-19, já está chegando 21. Quantas pessoas morreram? Eu peguei hoje para poder verificar o gráfico. Em 7 dias morreram mais de 7.000 pessoas. E eu fico pensando quantas famílias não estão chorando agora, porque estão enterrando os seus entes queridos. E eu fico pensando: meu Deus, tem que existir um lugar melhor. Quantas mães chorando, quantos pais chorando, quantos filhos, irmãos. Pessoas que estão perguntando dentro do quarto e dizendo: Deus, por que meu filho foi levado? Senhor, por que meu marido foi levado? Senhor, por que a sobrinha foi levada? Senhor, por que tudo isso aconteceu? Aí eu me pergunto pensando: tem que ter um lugar melhor. E aí Paulo disse para nós: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ah, querido, de repente você pode pensar assim: pastor, eu sei que os discípulos estavam passando, sabe nada. Jesus está dizendo: eu vou embora. Já parou para poder pensar? 3 anos, 3 anos e meio andando, vendo milagres, indo pescar e chegar e pegar um peixe e ter uma dracma, podendo deitar no peito dele no momento da ceia. 3 anos chegando, vendo ele abrindo olhos de cegos, vendo ele dando voz a mudo, vendo ele abrindo a audição. E agora ele chega e Jesus disse: eu vou embora. Eu vou embora. Por mais que a gente tente compreender esse texto, é difícil compreender. Sabe por quê, querido? Só quem perde quem ama sabe a dor que sente de uma perda. Só quem perde quem ama sabe a dor de uma perda. Então, quando eu vejo tudo isso, eu fico pensando: Senhor, tem que existir um lugar melhor. A pastora estava falando agora, um pai pegar uma criança de 3 anos e abusar de uma criança, irmãos. Não é fácil isso não. A gente não sabe se é o diabo que está dentro dele, se é ele dentro do diabo, não sabe o que está acontecendo. Mas eu olho aquilo e penso: meu Deus, nós pregamos o Evangelho, mas nós temos que levar as pessoas a se conscientizar que o plano de Jesus para nós é nos levar para morar com Ele. E existe um lugar melhor para nós. As pessoas se preocupam com casa, se preocupam com um carro que arranhou, alguém que deu uma fechada no trânsito. As pessoas se preocupam com um feijão que não comeu hoje, ou de repente o frango que comprou ali no Super Bom e chegou em casa, estava com pouco sal. As pessoas se preocupam com a roupa, mas não se preocupam com a salvação. Não se preocupam para onde vão depois dessa vida. O que nós estamos vivendo? O
O que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo um evangelho, ou estamos vivendo um evangelho de fachada? Porque tem que existir um lugar melhor, querido. Se você está conformado com esse mundo, eu sinto muito, você vai virar uma mulher de Ló. Sabe o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. Sabe o que significa? Não tinha sentimentos mais. Tem pessoas que não têm sentimentos mais. Pessoas que conseguem ver uma pessoa sendo morta na esquina da casa dele e não tem coragem de pensar que aquela pessoa tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão. Como é que pode? Que tipo de igreja nós somos? Olha o que Jesus está alertando. Ele diz: eu vou vos preparar um lugar, e eu vou preparar esse lugar para vocês. Ele estava dizendo para os discípulos: ei, findando essa vida, vocês têm um lugar melhor. E aí no versículo 27 ele diz: por isso eu vos deixo a minha paz. O que é a paz? É a confiança que existe um lugar. Existe um lugar? Existe um lugar? Existe um lugar? Fala assim: e eu vou morar lá. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Hoje é noite da gente refletir algumas coisas. Às vezes eu fico vendo umas meninas, meu Deus, e dizendo: pastor, se esse cara não casar comigo eu vou morrer. Às vezes eu fico vendo umas pessoas dizerem: pastor, se eu não entrar no emprego eu vou morrer. Eu não aguento mais, pastor. Pastor, eu não aguento mais. E Jesus dizendo: há um lugar melhor para vocês. Não espere recompensa só nessa vida. Existe um lugar melhor. Existe uma nova Jerusalém, para onde nós vamos. Rua de ouro, calçada de cristais. A Bíblia diz que não vai ter choro, não vai ter plantos e nem ranger de dentes. Nós só vamos estar com Ele, adorando a Ele, porque Ele nos alcançou. Ele te alcançou. De repente você tem reclamado tanto, reclamado porque tua casa ainda não está preparada, reclamado porque você ainda não tem um carro, reclamado porque de repente você está esperando uma vitória, e Jesus dizendo: o que você mais precisava já está preparado para você, já está preparado para nós. Se você no momento do louvor sentir do Espírito Santo de sair do teu lugar e vir aqui à frente, pode sair, porque eu entendo que existe um lugar melhor, e nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Nessa vida nós choramos, nessa vida nós perdemos, mas um dia nós vamos estar junto com Ele. Um dia nós vamos conhecê-lo como verdadeiramente Ele é, e vamos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, porque em meio àquela tribulação, àquela luta, àquela perseguição, o Senhor trouxe paz ao meu coração, o Senhor trouxe paz à minha alma, o Senhor trouxe paz em mim. Aleluia. Oh Jesus, oh Espírito Santo, nós temos um lugar melhor, e nós temos certeza que nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Nós já o aceitamos como único e suficiente Salvador. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. E em breve nós estaremos juntos. Estaremos juntos. Aleluia. Aleluia. Oreamanda suye hanai, choremondagai suye kandai asai. Ele me encontrou, salvou. De repente você pode estar dizendo: pastor, eu não consigo esquecer aquela decepção, eu não consigo esquecer o que aquele homem me fez, o que aquela mulher me fez.
Mas sabe o que Jesus está dizendo? Eu lavei os pés de Judas, sabendo que ele ia me trair. E sabe o que Jesus está dizendo para nós? A minha paz, ela excede todo o entendimento. De repente você pode dizer: pastor, eu preciso dessa paz. Então saia do seu lugar e venha ao altar. Venha ao altar. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou abre uma pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Ah, queridos, quando eu vejo essas reportagens, quando eu vejo esses noticiários na televisão, o Espírito Santo fala lá dentro de mim: existe um lugar melhor para vocês. Às vezes as lágrimas querem vir, às vezes o coração dispara quando eu vejo, mas aí eu ouço Ele dizendo para mim: existe um lugar preparado para vocês. Existe um lugar preparado para vocês. Às vezes as lágrimas vêm e o Senhor diz: existe um lugar melhor e existe um lugar preparado. Esse mundo, às vezes nós sofremos com perdas, às vezes perdas num relacionamento, às vezes uma pessoa que se vai, às vezes uma empresa. Mas aí o Senhor vem com a paz dEle e traz aquela paz ao nosso coração. Ele diz: eu estou contigo, eu estou com você. Às vezes a gente vê essas reportagens, como eu disse, e vem aquele sentimento de justiça humana, querer fazer justiça. Mas aí o Senhor diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele diz: bem-aventurados os mansos de coração, porque me verão. Eu sei que não é fácil, eu sei que as decepções acontecem, mas o Senhor diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Às vezes quando você chora sozinho no teu quarto, às vezes quando você corre para o banheiro para ninguém ver,
Às vezes quando você chora sozinho na empresa trabalhando, às vezes dentro daquele carro chorando e dizendo: Deus, por que comigo? Por que comigo? Ramanduê Nasuye Kandai. O Espírito Santo me diz: eu estou colhendo cada lágrima sua. Eu estou colhendo cada lágrima. E vou converter essas lágrimas em riso. Vou converter essas lágrimas em alegria. Hoje o que o Senhor quer dizer, Ele vai trazer um bálsamo de paz ao teu coração. Ele vai trazer um bálsamo de paz ao teu coração. Independente das lutas, das adversidades, Ele está dizendo: eu estou contigo. Ele diz: você me conhece. Você me conhece. Você me conhece. Nós não somos escravos do medo, não somos. Nós somos filhos, nós temos um Pai. Nós temos um Senhor. E todas as lágrimas que nós derramamos diante dEle, Ele colhe cada lágrima. Cada lágrima. E ainda que você pense: eu estou sozinho nesse mundo, eu estou sozinho nessa situação, Jesus disse: eu vos deixei o Espírito da verdade, que o mundo não vê, mas vocês veem. Ele habita convosco, e Ele está com vocês. Ele está aqui agora. Ele está com você. Ele está te vendo. Ele está te consolando. Vai passar. Existe um lugar melhor para nós. Existe um lugar melhor. Existe um lugar melhor. Oreamanasu eu anai ekenai asai. Esse lugar é para onde nós vamos. É para onde nós vamos. É para onde nós vamos. Bote a mão no teu peito, bote. Esse lugar é no Senhor. Bote a mão no teu peito. Você vai receber uma paz do Senhor. Você vai receber uma paz dele. Onde as pessoas receba o sopro do Espírito. Lugar onde eu ouço o teu Espírito. Receba o sopro do Espírito. Receba o sopro dele aqui. Receba a paz dele aqui. A paz que excede todo o entendimento. Receba essa paz aí. Esse lugar é do Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Em nome de Jesus, assim como o teu Espírito, Senhor, Ele veio sobre a igreja, eu libero a paz do Senhor sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida desses queridos do Senhor que aqui vieram. Mas é a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Ó Deus, em meio a esta guerra, essa turbulência, eles vão sentir uma paz, que eles mesmos vão dizer: eu não sei, mas Deus fez algo na minha vida.
Eu venho, Senhor, liberar essa paz sobre eles. Eu venho liberar esta paz sobre a vida dos teus filhos. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Repita comigo, diga: Senhor, eu recebo a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu, Senhor, em nome de Jesus, tenho um lugar reservado no Senhor, e em nome de Jesus, nada e ninguém pode me tirar desse lugar. Diga: Senhor, eu lhe agradeço pela salvação que o Senhor me concedeu, e em nome de Jesus, eu declaro para o inferno ouvir: ninguém vai tirar a minha paz, porque a minha paz, ela excede todo entendimento, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, o Senhor disse: ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido, eu comecei essa ministração dizendo: é você que decide. Estamos vendo e vivendo dias complicados, mas ainda dá tempo de você decidir. Decidir em entregar a sua vida a Cristo ou não. Decidir a retornar para Ele ou não. Estamos vendo os sinais. É vulcão de um lado, perseguição aos cristãos do outro lado. É pessoas vivendo de forma insoluta. Mas hoje você pode mudar esse quadro na tua vida. É só você dizer: eu quero Jesus, eu quero retornar, eu quero entregar a minha vida a Ele. E se você quiser, é só você levantar um dos teus braços. Eu quero orar